Olá, pessoal. Bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje a Vanessa está aqui comigo para a gente mergulhar em umas obras, digamos, desafiadoras. Preparados? Opa, sempre pronta para um bom desafio, Júlio. Adoro desvendar mistérios. Que ótimo. Então se preparem, porque hoje a gente vai encarar nada menos que 6 livros. 6. 6 livros do autor russo Nikolai Morozov. Cristo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ufa! Nossa, Morozov em dose cavalar. O que te fascinou tanto nele? Aí ele é um cara totalmente fora da caixa, Vanessa. Ele questiona as interpretações tradicionais da história, da astronomia, até da Bíblia, sabe? Com os argumentos bem complexos e cheios de detalhes. Sei, aquele tipo de autor que te deixa com mais perguntas do que respostas, né? Exatamente. Mas é isso que é legal. E é por isso que a gente está aqui para tentar desvendar as ideias mais provocativas do Morozov e entender por que ele causa tanto debate até hoje. Vamos começar com Cristo 2. Pô, por onde ele começa? Já de cara, ele solta uma hipótese bem intrigante. A existência de água em Marte e Vênus. Mas não para por aí. Ele conecta essa ideia com mudanças no centro de gravidade desses planetas e da Terra. Espera, mudança no sino de gravidade, isso me parece bem radical. Como ele explica isso? Ele usa argumentos visuais com placas, figuras, sabe, para ilustrar essa ideia. E não é só isso. Ele também fala da influência da Via Láctea no clima da Terra. Nossa, ele viaja longe, hein? E me fala dessa parte das erupções vulcânicas. Ele descreve a erupção do Monte Pelé em 1902 de uma forma tão vívida, com detalhes sobre a quantidade absurda de cinzas e o impacto que teve. Sim, ele usa imagens e textos para deixar a descrição bem impactante. E sabe o que ele faz? Ele conecta esse evento com a história bíblica da mulher de Lot, que virou estátua de sal. Que legal! Ele mistura a ciência e narrativa bíblica. É isso aí. Ele usa a história da mulher de Lot para ilustrar a formação de fumarolas, que são umas aberturas por onde os gases vulcânicos escapam. Ele até menciona que vulcões eram usados como túmulos para líderes em algumas culturas. Morozov tem cada uma, né? Mas voltando aos vulcões, o que mais ele explora? Ele se aprofunda na composição dos gases e compostos liberados nas erupções. E fala de vulcões específicos como o Stromboli, que está sempre ativo, servindo como um farol natural gigante, e o Etna, que já foi um vulcão submarino e é conhecido pela sua força. Impressionante, né? Parece que o Morozov era fascinado por vulcões. E como ele sai dessa análise para os outros temas? Ele muda o foco para a astronomia histórica, sabe? Analisando fenômenos astronômicos antigos e buscando conexões com eventos bíblicos. Tentando reinterpretar a Bíblia através da astronomia. Isso, ele analisa uma imagem astral e conecta com eventos de 670 d.C., usando eventos celestes específicos e fatos históricos para embasar essa hipótese. Ele até faz uma análise linguística do nome Arpkishis, relacionando com a astrologia e a narrativa bíblica. Caramba, ele não deixa passar nada. Mas e aí, que tipo de eventos celestes ele usa para sustentar essas teorias? Ele menciona eclipses lunares, conjunções planetárias, até a posição do Sol em diferentes constelações. E ele analisa tudo com riqueza de detalhes, usando tabelas e figuras para ilustrar os cálculos. Parece que Morozov tinha uma mente inquieta, sempre buscando conexões e padrões ocultos. E como ele termina o Cristo 2, ele deixa alguma pergunta no ar. Ele finaliza com a história de dois irmãos da Bíblia, que se reencontram depois de muito tempo. E a história destaca temas como a generosidade e a presença divina, sabe? Faz a gente pensar na importância da reconciliação, da compaixão, mesmo em tempos difíceis. É bonito. E, pelo visto, esse Cristo 2 é só a ponta do iceberg do pensamento do Morozov, né? Com certeza. Ainda temos 5 livros pela frente, cada um com suas surpresas e provocações. No próximo episódio, a gente mergulha em Cristo 3, onde ele se aventura pelo mundo da fonética, da linguística e até da estrutura da gramática em diferentes idiomas. Nossa, parece que essa jornada vai ser ainda mais fascinante do que a gente imaginava. Mal posso esperar. E você aí tá pronto para desvendar os mistérios de Morozov com a gente. Até a próxima. Preparados para mais Morozov. No último episódio, a gente explorou Cristo 2, com aquelas teorias sobre água em outros planetas, vulcões e até conexões para a Bíblia. O Morozov não brinca em serviço. Mas fiquei curioso com o que você falou sobre Cristo 3 e a exploração da fonética e gramática. Parece bem diferente. Em Cristo 3, o Morozov vira um linguista de mão cheia. Ele mergulha de cabeça na complexidade do som, sabe? Analisando como o nosso sistema aditivo funciona. Sério. E como ele faz isso? Ele descreve a anatomia do ouvido humano com direito a ilustrações detalhadas e explica o papel da cóclea na percepção do som. E o mais legal é que ele introduz esse conceito de metatons, seriam tipo as cores do som, sabe? Responsáveis pela riqueza que a gente ouve. Metatons? Que nome diferente. Parece que ele está inventando uma nova linguagem para descrever o som. É isso aí.
Ele não se contenta em usar os termos que já existem. Ele quer ir além, desvendar os mecanismos por trás da nossa percepção. E essa busca por precisão leva ele a desenvolver um alfabeto, digamos, sistemático, com o objetivo de representar todos os sons da fala humana. Um alfabeto universal. Que ambicioso. E como ele organiza isso? Ele cria tabelas e diagramas bem complexos, tipo a praça labial, que diferencia as formas de pronunciar o F. Ele até descreve alguns sons como trêmulos trovejantes, usando imagens para ilustrar a intensidade da vibração. Uau! O Morozov realmente coloca a mão na massa. Ele não fica só na teoria, ele vai para a prática, criando ferramentas para entender a linguagem. É isso aí. E ele não se limita a um idioma só. Ele compara a pronúncia em diferentes regiões, principalmente entre os povos eslavos, mostrando como pequenas variações podem mudar a comunicação. Que legal! Ele usa exemplos para ilustrar as teorias. E qual a conclusão que ele tira de tudo isso? Ele critica os alfabetos que a gente usa, argumentando que eles não conseguem representar todos os sons humanos. Ele defende a criação de um sistema cientificamente projetado que capture todas as nuances da fala. Faz sentido. A língua já é um sistema vivo, né? Em constante transformação. O alfabeto universal teria que ser flexível para acompanhar essa evolução. E o Morozov não para na fonética. Ele se aventura pela gramática, analisando diferentes estruturas em inglês, francês, italiano e, claro, as línguas eslavas. E o que ele descobre? Ele explora a função das preposições, dos verbos auxiliares, pronomes pessoais e como esses elementos moldam uma frase. Ele até fala sobre línguas baseadas em prefixos e sufixos, mostrando como a forma de escrever impacta a compreensão. Nossa, o Morozov tem uma visão ampla da linguagem, né? Ele não se contenta em só descrever as regras, ele quer entender a lógica por trás delas, como tudo se encaixa para criar significado. Exato. E ele vai além, analisando idiomas antigos, como o hebraico, e questionando as interpretações tradicionais dos textos bíblicos. Ele usa os conhecimentos de linguística para reinterpretar a Bíblia. Sim. Ele argumenta que os símbolos hebraicos originalmente correspondiam a sons específicos, e que a interpretação das vogais pode estar errada. Ele até conecta as análises dele com o livro do Apocalipse, mencionando a data de 29 de janeiro e um alinhamento planetário. Junta linguística, astronomia e religião. O Morozov não tem limites. E ele conclui Cristo 3 de um jeito bem intrigante. Ele analisa um texto antigo, o Testamento do Rei Pilo, e os eventos que acontecem depois envolvendo um comandante de Deus Pai. Parece uma história épica. E qual a interpretação dele? Ele deixa em aberto, sabe? Convidando a gente a refletir sobre os simbolismos, as possíveis conexões com a história e a religião, ele nos desafia a questionar as narrativas tradicionais, a buscar novas formas de entender o passado. Morozov é mestre em plantar a semente da dúvida, né? E pelo visto, a jornada pelas obras dele está longe de acabar. Cristo 4, lá vamos nós, que podemos esperar. Prepara que agora vem mais teorias e análises ousadas. Em Cristo 4, o Morozov explora os erros dos sentidos, questionando como o nosso cérebro processa as informações e como isso pode nos levar a falsas percepções. Nossa, isso parece fascinante e um pouco assustador, né? Se nossos sentidos podem nos enganar, como ter certeza do que é real. Essa é a grande questão que ele coloca. E ele não para por aí. Ele continua desafiando as cronologias tradicionais, analisando eclipses, conjunções planetárias, até a idade da Lua, sempre com seus cálculos e tabelas. Parece que vamos precisar de muita atenção para acompanhar o raciocínio dele, mas confesso que estou curioso para mergulhar nesse universo de questionamentos. Nossa, que jornada! Cristo 2, Cristo 3, quanta coisa, hein? Morozov não economiza nas ideias. Impressionante a variedade de áreas que ele aborda, né? Mas em Cristo 4... ele não dá trégua, continua com as análises e teorias. E essa ideia dos erros dos sentidos, como o nosso cérebro interpreta as informações, me deixou pensando. Ele questiona a precisão dos nossos sentidos, né? Como se a gente pudesse estar vendo uma realidade distorcida. Meio Matrix, sabe? E essa desconfiança dele se aplica também à história. Ele reexamina eventos históricos usando a astronomia, questionando as datas, lembra daqueles eclipses que ele analisou tentando encaixar numa nova linha do tempo? Sim. Eclipses, conjunções planetárias, a idade da Lua. Ele calcula tudo nos mínimos detalhes, buscando padrões que desafiem as interpretações tradicionais. E ele não só apresenta as teorias, ele mostra os cálculos, as tabelas, os diagramas. É como se dissesse, olha, eu fiz a lição de casa do Vido, confere aí. Verdade. Ele te convida a questionar junto com ele. E essa postura crítica se aplica a tudo, desde registros históricos até a autenticidade de documentos. Lembra daquela parte que ele analisa os registros de cometas em textos chineses? Isso. Ele questiona a precisão, a dificuldade de interpretar? Ele não aceita nada passivamente, sempre buscando diferentes fontes para confirmar as análises. E essa busca pela verdade leva ele a conclusões, digamos, surpreendentes. Tipo, a Pedra Negra da Caaba, será que é um fragmento de meteorito? E se a peregrinação a Meca tiver ligação com o impacto cósmico? E ele vai além, né? Reinterpretando histórias bíblicas, tipo Sodoma e Gomorra, com a ideia de impactos de meteoritos. É como se ele dissesse, se a história
história não for bem essa que contaram? Exatamente. Ele nos leva a questionar as narrativas, buscar outras explicações. E essa postura é fundamental para a gente aprender de verdade. E Cristo 5, Cristo 6 segue a mesma linha, né? Questionando cronologias, analisando eventos históricos e astronômicos, buscando conexões ocultas. Ele até questiona se alguns manuscritos antigos são autênticos, mostrando como a história pode ser manipulada. A gente precisa ter cuidado com o que acreditamos, né? Em Cristo 7, ele volta para os impactos de meteoritos, analisando o evento de Tunguska e até alertando para um possível impacto no futuro. Faz a gente pensar na nossa fragilidade, né? Total. O Morozov nos faz questionar tudo. História, astronomia, religião, até a realidade. Ele amplia nossos horizontes, os tira da zona de conforto. A grande lição dele é que o conhecimento é uma busca constante. A gente precisa ser crítico, questionar, ir atrás da verdade, não aceitar tudo sem pensar. E aí, o que você achou dessa imersão no mundo do Morozov? Esperamos que essa jornada tenha te instigado a questionar, a buscar novas perspectivas. É isso aí. A busca pelo conhecimento nunca termina e o Morozov nos mostrou que o caminho para a verdade é cheio de dúvidas, questionamentos e coragem para desafiar as ideias prontas. Valeu a companhia nessa aventura. Continue explorando, questionando e até a próxima. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast. E aí, pessoal? Eu sou o Júlio. Eu sou a Vanessa. E hoje a gente vai se aventurar Isso mesmo. pelas ideias de Nikolai Morozov. Então a gente vai mergulhar em 6 livros. Isso. Cristo 2, Cristo 3, Cristo 4, Cristo 4, parte 2. Cristo 5. Cristo 5 e Cristo 7, parte 2. Exatamente. Uma verdadeira maratona Morozov. Pois é. Para a gente entender um pouquinho as ideias desse pensador russo O revolucionário, né? que viveu ali entre o final do século XIX e o começo do século XX e que deixou uma obra Gigantesca. muito extensa, que aborda diferentes áreas do conhecimento. Astronomia, história, linguística. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre Cristo 2, Vamos lá. que já começa com uma hipótese astronômica bastante ousada, É. que ele conecta a presença de água Aham. em Marte e Vênus Ah. com a Terra. Então ele fala que os hemisférios sul desses planetas, por serem mais frios, funcionariam como refrigeradores interplanetários, Interessante, né? condensando a evaporação do norte e levando ao aumento do nível dos oceanos. Ele desafia, né? É. A ideia de que a água da Terra se originou só aqui. Ele propõe essa interação entre os planetas. E aí ele vai além. Aham. E ele mergulha no mundo dos vulcões, descrevendo a formação de crateras, a força das erupções, a expulsão de cinzas e lava. E ele conecta esses eventos vulcânicos com histórias bíblicas. Por exemplo, a história da mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal. Ele acredita que uma erupção vulcânica poderia ter criado formações que lembram estátuas, Faz sentido. dando origem a essa narrativa. Ele busca essas conexões, né? Entre fenômenos naturais E eventos históricos. Exato. Que é uma característica bem marcante da obra dele. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, Aham. ele analisa catálogos de estrelas antigos, sugerindo uma ligação entre eventos celestes e acontecimentos históricos, como, por exemplo, a introdução da circuncisão. Nossa. Então ele usa esses catálogos como se fossem janelas para o passado, para tentar entender como os povos antigos se relacionavam com o cosmos. Ele também decodifica o significado de nomes hebraicos antigos, revelando conexão com a astronomia e a geografia. Por exemplo, ele traduz Arpakshid como astrólogo, Interessante. o que sugere a importância da astronomia em culturas antigas. Ele usa a astronomia como ferramenta para investigar o passado, tentando decifrar eventos bíblicos, como por exemplo eclipses, que ele tenta datar com base em cálculos astronômicos. E a partir disso, ele desafia as linhas do tempo históricas tradicionais. Ele nos convida a questionar, né? Exatamente. As narrativas históricas que a gente toma como verdade absoluta. É questionar se as coisas aconteceram da forma como nos contaram. Se a cronologia que a gente aprende na escola está correta. Então ele nos instiga a ser mais críticos e a buscar diferentes perspectivas sobre a história. E aí em Cristo 3, ele nos leva para uma viagem pela mecânica da fala humana
e da audição. Aham. Ele disseca a ciência por trás das vogais e consoantes. É como se a gente pudesse ouvir, né? Uhum. Uma sinfonia microscópica acontecendo dentro da gente. Que legal. Ele descreve como as ondas sonoras viajam pela estrutura do ouvido, criando a experiência da audição. Ele propõe um alfabeto científico, Olha só. um sistema padronizado, Aham. para representar sons em diferentes idiomas. Então ele busca criar um sistema universal de compreensão da linguagem. Uma forma de derrubar as barreiras da comunicação entre os povos. A ambição dele era conectar a humanidade através do conhecimento. É. Ele acreditava na ciência Aham. e na razão como ferramentas para superar as diferenças e construir um mundo mais unido. E ele também explora as variações na pronúncia em dialetos eslavos, mostrando a riqueza e a complexidade da comunicação humana. É como se ele estivesse dizendo que, apesar das diferenças, todos nós compartilhamos a capacidade de nos comunicar, de expressar nossas ideias, nossas emoções. E aí, em Cristo 4, parte 2, ele muda um pouco o foco e mergulha no mundo da arquitetura e da história, analisando os estilos arquitetônicos, das estruturas da era das cruzadas no Oriente, Nossa. castelos, mesquitas, cidades vibrantes. Ele nos transporta para essa época. E nos convida a desvendar os segredos da arquitetura medieval. Ele traça a origem desses estilos arquitetônicos, até suas raízes europeias, destacando a troca cultural que aconteceu durante as cruzadas. Que bacana. E aí, para finalizar Cristo 4, ele faz um panorama dos seus outros livros, revelando a amplitude da sua pesquisa, astronomia, calendários, literatura antiga. Morozov era um verdadeiro polímata, com interesses que abrangiam diferentes áreas do conhecimento. Diversas. Em Cristo 5, ele apresenta a sua grande descoberta, um ciclo de eclipses lunares de 130 anos. Caramba. Imagina só. Rastrear eclipses lunares através dos séculos. Encontrar um padrão repetido. Uma descoberta emocionante para qualquer entusiasta da astronomia. Com certeza. E ele usa essa descoberta para desafiar os métodos tradicionais de datação e as linhas do tempo históricas. Ele documenta meticulosamente os eclipses históricos, buscando padrões e conexões que muitas vezes passam despercebidos. E ele nos presenteia com tabelas detalhadas que descrevem eclipses passados, nos convidando a explorá-los e a fazer nossas próprias conexões. É como se ele nos entregasse um mapa do céu noturno e dissesse: vá em frente, explore, faça as suas próprias descobertas. Que legal. E aí, em Cristo 6, ele se aventura no mundo dos cometas, propondo a ideia de que se originam de emanações do Sol. Em vez de viajantes gelados vindos dos confins do sistema solar. Imagina os cometas como explosões de energia solar condensadas nas regiões mais frias e distantes do sistema solar. Muito interessante. É uma teoria realmente revolucionária. E para sustentá-la, ele mergulha em registros astronômicos chineses, analisando suas observações de cometas. Comparando-as com relatos europeus, ele busca evidências em diferentes culturas e épocas, construindo um argumento que desafia as visões tradicionais sobre a origem dos cometas. Ele nos mostra que a ciência não é um conjunto de verdades imutáveis, mas um processo dinâmico de busca por respostas. Ele nos encoraja a questionar, a investigar, a buscar novas formas de entender o universo. E aí, o que você achou? Nossa, quanta coisa, né? Já deu pra perceber que o Morozov não era de brincadeira. Ele realmente gostava de desafiar as ideias tradicionais e propor novas formas de pensar. Eu achei fascinante a maneira como ele conecta a astronomia com a história, buscando padrões e conexões que muitas vezes passam despercebidos. E você, o que me chamou mais atenção? Olha, essa hipótese dos refrigeradores interplanetários me deixou de boca aberta. Imaginar que os planetas podem influenciar uns aos outros dessa forma é algo que realmente me faz repensar a nossa visão do sistema solar. E você que está acompanhando a gente, o que te intrigou mais até agora? Qual ideia do Morozov te fez pensar?
Peraí, nunca tinha pensado nisso antes. Deixa aí nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. E a gente volta já com a parte 2 da nossa imersão no mundo de Morozov. Isso aí. E aí, pessoal, prontos para mais Morozov? Bora lá. Na última parte, a gente explorou Cristo 2, Cristo 3, Cristoforo. Cristofor, parte 2. Cristo 6. Fofa. Bastante coisa. É. Mas agora, preparem-se para mergulhar em Cristo 7. Esse aí promete. Promete. Que é onde ele fala sobre falsificações históricas. Isso. E aí ele examina casos como os Rowley Poems, que eram poemas supostamente medievais, mas que, na verdade, foram escritos por um jovem poeta chamado Thomas Chatterton No século X. no século X. Que ideia. Então esses poemas, Foram considerados uma grande descoberta, né? Obras-primas da literatura medieval inglesa. Só que depois de um tempo, descobriram que era tudo invenção. Era tudo uma farsa. Uma farsa. E o mais interessante é que, mesmo sendo uma farsa, os poemas ainda são admirados pela sua qualidade artística. É como se a Freud tivesse revelado um talento literário genuíno. E aí o Morozov analisa esse caso, mostrando como a busca pela fama, pelo reconhecimento, pode levar as pessoas a criar essas ilusões, essas farsas. Elaboradas. Ele não se limita à Europa, né? Ele também vai pro leste asiático. Que história de Vatek. Que era uma obra publicada no século XVIII, como se fosse uma tradução de um manuscrito árabe. Mas, na verdade, era pura invenção de William Beckford. Escritor inglês, fascinado pelo Oriente, e aí traduzido em inglês, chamado Henley. Isso? Publicou Vatek sem a permissão do Beckford, Olha só. alegando que era uma tradução de um manuscrito árabe. Caramba. Imagina a confusão. Pois é. Uma história inventada, sendo aclamada pela sua beleza e exotismo, considerada uma obra-prima da literatura oriental. Então essa história mostra como o fascínio pelo Oriente, o desejo de descobrir novas culturas, pode levar a esses enganos, a essas invenções. É como se a busca pelo exótico pudesse turvar nosso julgamento, nos levando a acreditar em histórias que, no fundo, sabemos que são boas demais para serem verdade. É verdade. E aí em Cristo 7, ele continua, né? Continua. Analisando a evolução do árabe, explorando as origens do Islã, conectando a ascensão dessa fé a eventos históricos e astronômicos específicos, buscando padrões e conexões que muitas vezes passam despercebidos. É como se ele estivesse usando as estrelas para iluminar os caminhos da história da religião. Que interessante. Ele examina a influência do ambiente geográfico, os conflitos políticos, as ideias em circulação na época, para tentar entender a gênese do Islã. É um trabalho de detetive histórico. E para completar essa investigação, ele também se debruça sobre o impacto de meteoritos na Terra, traçando paralelos entre esses eventos celestes e acontecimentos históricos, como, por exemplo, a veneração da Pedra Negra em Meca. Ele sugere que a queda de meteoritos pode ter influenciado a cultura e a religião de maneiras profundas e inesperadas. Afinal, o céu sempre exerceu um fascínio sobre a humanidade, né? Inspirando mitos, crenças, práticas religiosas. E o Morozov nos convida a considerar a possibilidade de que eventos cósmicos, como a queda de um meteorito, possam ter moldado a história da religião de maneiras que a gente ainda está só começando a entender. Ele abre essa possibilidade, né? A gente pensar na interconexão entre o cosmos e a humanidade, mostrando como esses eventos celestes podem ter reverberado aqui na Terra, influenciando não só a cultura material, mas também as crenças, os valores que moldaram as civilizações. E aí, o que você acha
dessa perspectiva? Olha, é uma pergunta complexa, né? Que exige uma análise cuidadosa das evidências. O Morozov apresenta uma hipótese intrigante. Mas é importante lembrar que correlações não implicam necessariamente em causalidade. Então, a gente precisa investigar a fundo para determinar se a queda de meteoritos realmente teve um impacto significativo na história. O Islã, por exemplo. A história é um quebra-cabeça complexo, né? E as peças nem sempre se encaixam perfeitamente. Mas é justamente essa busca por respostas. E a disposição para questionar as narrativas tradicionais, que tornam o trabalho do Morozov tão instigante. Com certeza. Né? Ele nos desafia a pensar fora da caixa, a conectar diferentes áreas do conhecimento, a considerar novas perspectivas sobre o passado, mesmo que a gente discorde de algumas das suas conclusões. É inegável que ele nos presenteia com um banquete intelectual, nos levando numa viagem fascinante pelo tempo e pelo espaço. É verdade. Ele encontrou padrões fascinantes, né? E conexões inesperadas entre os diferentes sistemas de calendário. Ele identificou influências culturais, empréstimos, adaptações que moldaram a forma como as civilizações medem o tempo. É como se ele estivesse remontando um quebra-cabeça gigante, né? Com peças espalhadas pelo mundo. E por milênios de história. Mas ele não se contentou em só descrever os calendários. Claro que não. Afinal, a gente está falando do Morozov. Ele analisou criticamente, questionando as datações tradicionais. Isso. Propondo novas interpretações. É como se ele estivesse reescrevendo a linha do tempo da história, com a ajuda dos calendários. Ele mostra como os calendários podem ser ferramentas poderosas, né? Para compreender o passado. Mas também como eles podem ser manipulados, distorcidos, para servir a interesses políticos ou religiosos. Então é um alerta para a gente ter um olhar crítico sobre a forma como o tempo é medido e registrado. Afinal, quem controla o calendário controla a narrativa, né? É verdade. E para a gente finalizar a nossa imersão em Cristo 7 Teo. Isso. O Morozov nos leva para uma aventura pelos labirintos da linguística. Olha só. Ele analisa a evolução de línguas, como o grego, o latim, o hebraico, o árabe, buscando as raízes e as conexões entre elas. É como se ele estivesse construindo uma árvore genealógica das línguas. Interessante. Mostrando como elas se ramificaram e evoluíram ao longo do tempo. Ele investiga as origens das palavras, as mudanças fonéticas, as influências culturais, as migrações que moldaram a diversidade linguística do mundo. É como se ele estivesse decifrando um código secreto. Que legal. Que nos permite entender a história da comunicação humana. É incrível como ele consegue conectar áreas tão distintas, né, de conhecimento, encontrando padrões e relações que, à primeira vista, parecem invisíveis. É verdade. E, claro, ele não se limita só a descrever as línguas. Claro que não. Ele usa elas como ferramentas para investigar o passado, questionando as traduções tradicionais de textos antigos, propondo novas interpretações. É como se ele usasse as palavras como chaves para desvendar os mistérios da história. Ele mostra como a linguagem pode ser uma janela para o passado, né? Revelando as crenças, os valores, as estruturas de pensamento e culturas distantes, mas também como a linguagem pode ser um campo minado, né? Cheio de armadilhas e ambiguidades. Que exigem um olhar crítico e cuidadoso. E Cristo Seta nos reserva ainda mais surpresas. É mesmo. O Morozov nos presenteia com um mergulho fundo na história da astronomia. Olha só. Explorando as descobertas, os erros, as controvérsias que moldaram essa ciência milenar. Ele nos leva para uma viagem no tempo. Desde os astrônomos babilônicos, que observavam o céu a olho nu, até os cientistas modernos, que usam telescópios poderosos, sondas espaciais, para desvendar os mistérios do cosmos. É como se ele estivesse nos convidando para um banquete com os maiores astrônomos da história,
Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton. Uau. Morozov nos apresenta essas mentes brilhantes, né? E mostra como as ideias deles revolucionaram a forma como a gente vê o universo. E claro, com seu estilo crítico e questionador. O Morozov não se limita a só descrever a história da astronomia. Ele analisa. Questiona as interpretações tradicionais. Aponta erros. Propõe novas perspectivas. É como se ele não se contentasse em só apresentar os fatos, né? Ele quisesse ir além, questionar, provocar. Eles mostram como a ciência é um processo dinâmico, né? Em constante evolução. E como as ideias que a gente considera verdades absolutas hoje podem ser questionadas e refutadas no futuro. É um convite para a gente manter a mente aberta, né? Cultivar a curiosidade e nunca parar de questionar o mundo ao nosso redor. É verdade. E por fim, chegamos ao enigma que intrigou astrônomos por séculos. A origem dos cometas. E aí preparem-se, porque o Morozov desafia a visão tradicional de que os cometas são bolas de gelo e poeira vindas dos confins do sistema solar. Ele propõe que os cometas se originam de emanações do próprio Sol. Do Sol. O Sol não é uma bola de fogo gigante. Como é que ele pode gerar cometas gelados? Pois é. Mas o Morozov argumenta que essas emanações solares, compostas por gases e partículas ionizadas, seriam ejetadas a velocidades incríveis. Nossa! E se condensariam nas regiões mais frias e distantes do sistema solar, formando os cometas. É uma ideia ousada. E que, como era de se esperar, gerou controvérsias, né? No mundo científico. Afinal, questionar as ideias estabelecidas é a marca registrada do Morozov. É verdade. Mas o importante é que ele nos instiga a pensar fora da caixa, a questionar as explicações tradicionais e a buscar novas formas de entender o universo. É isso aí. E assim chegamos ao fim da nossa expedição. Ufa. Pelos 6 livros. Nikolai Morozov. Christophe, Christopher, parte 2. Christophe. Christophe, Christophe, parte 2. Que jornada. Incrível. É. Pela mente desse pensador. Audacioso. E controverso. O Morozov nos mostrou que o conhecimento é uma aventura sem fim. E que a busca por respostas é tão importante quanto as respostas em si. Ele nos inspirou a ser exploradores do saber, a cultivar a curiosidade e a nunca perder o fascínio pelo mundo que nos cerca. É verdade. Esperamos que esse mergulho profundo tenha despertado em vocês a vontade de explorar mais, questionar mais e descobrir novos mundos de conhecimento. Afinal, como dizia o próprio Morozov, o universo é um livro aberto e aqueles que não sabem ler estão condenados a viver em um mundo de trevas. É isso aí. E com essa frase inspiradora, a gente se despede. Fiquem ligados para mais podcasts. Onde a gente vai desvendar outros livros e autores fascinantes. Até a próxima. Tchau, tchau.